na sua vida. Eu creio pelo poder que é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ao vivo no YouTube e no TikTok, para a glória do Senhor. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesse lugar, tua vergonha, tua autoridade, seu salve será neste lugar. Hoje nós vamos ler novamente o Salmo 18. Salmo que nós já começamos essa semana de propósito, desde segunda-feira. Nós vamos continuar aqui a leitura do Salmo, porque o Salmo é um Salmo tremendo, um Salmo grandioso, para esquentar a nossa quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tremendo. Só do TikTok é tremendo. Eu até me assusto quando eu venho fazer live aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda mais nesse horário que o pessoal está indo trabalhar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui, o Senhor quer falar contigo. Continue. O Senhor fala conosco grandemente através do Salmo. O Senhor fala conosco através de uma música. O Senhor fala conosco o tempo todo. Nós temos que estar com o coração quebrantado, estar com o coração ali aberto para a presença do Senhor. O Senhor é tremendo, grandioso. Independente do seu problema hoje, independente do que você esteja passando, mentalmente, fisicamente, o Senhor tem grandes coisas para você. Creia nisso, meu irmão. Vamos começar? Aleluia. Salmo 18. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também o fundamento dos montes, e se abalaram, porque Deus estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu. Aleluia. E teve sobre os pés densa escuridão. Aleluia. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz. E houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Aleluia. Multiplicou seus raios e os dispersou. Então se viu o leito das águas. Olha que coisa linda. E se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das suas narinas. Do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou de águas profundas. Olha que tremendo. Do alto, ele me segurou. Ele estendeu a sua mão. Me segurou e me tirou de águas profundas. Olha que tremendo. Olha como o Senhor é grandioso. Aleluia. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu.
Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me afastei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Aleluia. 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 Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abate. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza da corça. Ele me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram. Um arco de bronze. Aleluia. Tudo bem, irmão? Bom dia, tudo bom? Tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve. A tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Aleluia. A força que o Senhor nos dá. Aleluia. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó, o pó que o vento leva, lancei-os fora como lama das ruas. Dos conflitos do povo me livraste. E me fizeste cabeça das nações. Aleluia. Um povo que eu não conhecia me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Aleluia. Sim, tu que exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posterioridade para sempre. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem grandes coisas para nós. Grandes promessas. Quando nós lemos uma passagem bíblica ou quando nós lemos um salmo, através do salmo, o Senhor coloca sobre nós promessas, né? Promessas. Se nós formos fiéis, se nós formos filhos de Deus, se nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, o Senhor coloca suas promessas sobre a nossa vida. Tudo bem, irmão Luiz? Uma honra ter você aqui comigo. Grandioso. Depois você pode me enviar no privado do meu TikTok, pode ser? E aí eu posto aqui qualquer coisa? Pode ser?
Obrigado, viu? Deus te abençoe grandemente. Deus continue usando sua vida, viu? Quando o Senhor fala aqui, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas da morte me surpreenderam. Muitas vezes, nós estamos passando por momentos difíceis, situações que muitas vezes nós não temos ali uma resposta rápida, uma resposta lógica, uma resposta que para nós preencheria aquela situação. Pode ser uma situação na área da saúde que nós estamos passando, pode ser uma situação financeira, pode ser algo que nos pegou ali de surpresa, né? Algo que nos pegou ali desprevenido, né? Porque os problemas, eles não avisam que eles vão chegar. Ele não bate na nossa porta e fala, olha, eu vou chegar amanhã. Ele chega naquele momento que nós menos estamos esperando. No momento em que nós estamos ali envolvidos, às vezes, com outras coisas, tirando os olhos dessa situação, nós estamos ali com outra situação e aí esse problema vem e ele nos pega ali desprevenido, né? E muitas vezes é para testar realmente. Testar a nossa fé, testar ali a nossa comunhão com o Senhor, né? Testar se nós estamos ali sendo forjados, moldados de acordo com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nós. E aí nós estamos ali naquela situação muitas vezes e às vezes nós deixamos de olhar para o Senhor, deixamos de clamar, deixamos de orar, deixamos de buscar e nós passamos a ter olhos só para o problema, só para aquela situação. E é isso que Satanás quer na nossa vida. Que nós tenhamos os olhos no problema, que nós tenhamos os olhos na dificuldade, porque o Senhor fala conosco o tempo todo. Nós somos filhos de Deus, o Senhor fala conosco o tempo todo. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. A palavra do Senhor fala isso. Se nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós temos herança do Senhor. Nós somos herança do Senhor. Está marcado isso na Bíblia. Isso é bíblico. Se nós somos filhos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós temos herança do Senhor. Quando nós somos filhos mesmo, quando o nosso pai ele tem bens, nós somos herdeiros. No céu não é diferente. As bênçãos do Senhor nós somos herdeiros. Só que para que nós alcancemos as bênçãos do Senhor, nós temos que ser filho. E como que nós somos filhos do Senhor? Quando nós não pecamos, quando nós abrimos mão do pecado, quando nós confessamos aquela iniquidade que nos separa de Cristo, que nos separa do céu, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos quebrantamos ao Senhor, quando nós estamos com o coração puro, com o coração limpo, sem mácula, sem nada que nos separe do Senhor. Como que eu tenho um coração puro, um coração limpo? Quando eu aprendo a perdoar. Quando eu aprendo a perdoar. O perdão é o mais difícil. É o que mais nos separa do Senhor. O perdão é o que mais nos separa do Senhor. Por quê? Porque a falta do perdão faz com que nós tenhamos ali uma separação. Porque a falta do perdão mancha o nosso coração. A falta do perdão, ele mancha a nossa comunhão com o Eterno. A falta do perdão mancha a nossa comunhão com o Eterno. Aleluia. E aqui quando fala, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas da morte me surpreenderam, é mais ou menos essa situação. Quando nós estamos ali diante de algumas situações em que nós não vemos saída, onde nós não vemos ali algo que nos direcione para fazer algo. Algo que nos direcione para caminhar na presença do Senhor. Algo que nos mostre uma saída rápida, uma solução rápida. Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo ele ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Senhor nos ouve o tempo todo. O Senhor nos ouve o tempo todo. O Senhor nos ouve o tempo todo. Ele está conosco todo o tempo. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, muitas vezes nós achamos que Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo o que nós estamos clamando, o que nós estamos pedindo a Ele. Mas o Senhor nos ouve o tempo todo.
Às vezes, nós estamos pedindo algo para o Senhor que não é o momento de receber. Às vezes, nós estamos pedindo ao Senhor ali para nos trocar de emprego, para nos proporcionar um outro emprego, um outro local de trabalho, mas às vezes o Senhor tem um propósito nesse trabalho para você. Às vezes o Senhor tem um propósito para você ali naquele trabalho. Muitas vezes nós pensamos que levar a palavra do Senhor é só para quem é pastor, missionário, e não é. É para todo mundo. Então o Senhor, às vezes, Ele pode estar querendo te usar no seu trabalho. A palavra do Senhor não fala que ide pregar a palavra para quem é apóstolo, pastor, bispo. Não. Quando você aceita Cristo Jesus, você é responsável por semear aquilo que você recebeu. Quando você aceita Cristo Jesus, você é responsável por semear aquilo que você recebeu. A palavra do Senhor fala: dai de graça aquilo que eu te dei de graça. Então você é responsável por levar a palavra do Senhor. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no seu círculo de amizade, nas pessoas do seu convívio. Às vezes nós estamos vendo ali uma pessoa com alguma situação, uma situação um pouco mais difícil que a nossa, muitas vezes. Às vezes é uma situação financeira, às vezes é alguma situação na área da saúde. E nós, no alto da nossa incapacidade, nós só enxergamos o nosso problema. Nós não conseguimos olhar para o lado, nós não conseguimos olhar para o problema que a pessoa vem vivendo. O ser humano anda assim. Nós estamos muito egoístas. Nós estamos sendo muito egoístas a maior parte do tempo. Por quê? Porque nosso problema consome a nossa atenção. O nosso problema consome a nossa atenção. E nós deixamos de ser filhos. Nós passamos somente a ser criatura. Porque quando nós somos filhos, por mais que nós estamos passando ali por uma dificuldade, nós pelo menos oramos pela pessoa que está do nosso lado, passando por alguma dificuldade. Nós pelo menos, olha, eu vou orar por você. Eu vou orar, vou apresentar ao Senhor, vou orar por você. E quando você ora por alguém que está com mais dificuldade que você, mais dificuldade, para alguém que está passando por alguma situação um pouco mais diferente da sua, aquela oração, naquele momento ali, mostra que o seu coração está quebrantado, que o seu coração já foi moldado. E o Senhor olha, o Senhor te vê o tempo todo. O Senhor te vê o tempo todo. O tempo todo. O Senhor olha a sua dificuldade, o Senhor olha o seu coração, o Senhor olha para você. Isso é lindo, isso é tremendo, tremendo. Eu já comentei aqui que o dia que eu passei a entender que o Senhor olhava para mim, eu comecei a medir aquilo que eu falava, eu comecei a medir aquilo que eu pensava, as coisas que eu comentava com as pessoas, porque da nossa boca saem palavras de vida e palavras de morte. A Bíblia fala. E se da nossa boca saem palavras de vida e palavras de morte, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos, com aquilo que nós mesmos lançamos sobre a nossa vida. Porque essas palavras muitas vezes, elas viram profecias. Essas palavras muitas vezes elas viram profecias. Quando nós falamos, eu não vou dar em nada, eu não sou uma pessoa boa, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa. Quando nós lançamos sobre a nossa vida essas profecias, elas realmente funcionam. Porque nós estamos profetizando algo, porque nós estamos falando algo. A nossa vida tem para vida, a nossa boca, tem para vida e tem para morte. O que você tem falado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. O que você tem lançado sobre você mesmo. O que você tem colocado sobre você. Tem um livro grandioso da Joyce Meyer,
que fala Eu e Minha Boca Grande. Esse livro é tremendo. Esse livro é tremendo. Esse livro fala sobre essa questão da língua, do poder da língua, do quão é poderoso você falar algo, falar algo sobre a vida de alguém, sobre quão é poderoso você não só falar algo, como você também lançar algo sobre você. Porque você lança isso sobre outra pessoa. Quando você fala, quando você julga a vida da outra pessoa, você também lança profecia sobre a vida dela. E nós estamos capacitados a ponto de ser justo juiz na vida de alguém? Nós estamos capacitados para ser justo juiz na vida de alguém? Para dizer que aquele dali não presta, aquele dali não vai ser boa coisa. Ah, aquela dali sai com todo mundo, aquela dali se envolve com um monte de homem, aquela dali rouba, aquela dali matou. Nós estamos capacitados para ser justo juiz? A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem muito serve, muito é dado, mas também muito é cobrado. Por isso é necessário conhecer a palavra. É necessário ter comunhão com o Senhor. É necessário abrir a Bíblia, ler. Tem passagens lindas, mas nós queremos tudo mastigado. Nós queremos tudo já ali pronto para consumir. Porque nós fomos treinados para isso, para respostas rápidas. Mas o Senhor quer ter uma comunhão verdadeira contigo. Ele quer que você tenha essa presença com Ele. Ele quer que você pegue uma cadeira na sua casa. Sente nessa cadeira. Coloque uma de frente com você. E ali como se você conversasse com um amigo. Você tenha uma conversa com o Espírito Santo. Você tem uma conversa com o Senhor. Ele quer te conhecer. Ele quer conhecer quem é você. Ele já te conhece, mas Ele quer ouvir da sua boca quem é você. Sobre o que você está passando, o que você está vivendo. Quais são os seus projetos de vida. Eu posso vir aqui, eu posso orar por você, eu posso interceder por você, o Senhor vai te alcançar, porque eu creio nisso. Mas isso não isenta de você se levantar como intercessor na sua casa, de você sentar e ter comunhão com o Senhor, de você sentar e ler a palavra, de você sentar e ser ali comunhão com Ele, e ter comunhão com Ele, porque Ele te ouve nos mínimos detalhes. Ele quer essa comunhão, Ele quer essa presença, Ele quer ser seu amigo, independente do que você esteja vivendo. O que te bloqueia a fazer isso? Ele quer ter essa presença, Ele quer ter esse encontro com você. Basta você dar o primeiro passo. Basta você tomar a decisão de ter essa comunhão, de ter esse contato, ter esse convívio com o Senhor. É lindo quando nós nos derramamos na presença do Senhor. É lindo quando você senta e você coloca ali na presença do Senhor o que você vem vivendo. Ele é seu melhor conselheiro, Ele te aconselha. Quantas vezes nós estamos ali com o coração tumultuado, nós estamos ali com o coração ali apertado com tantas coisas, e quando nós vamos conversar com o Senhor, quando nós conversamos com Ele, quando nós nos derramamos, Senhor, está acontecendo isso. Senhor, a minha vida está assim. Senhor, o meu filho fez isso. Senhor, meu marido. Senhor, no meu serviço aconteceu tal coisa. Senhor, na minha igreja lá, alguém me tratou assim. Quantas vezes nós colocamos ali na presença do Senhor, nós colocamos ali diante dEle, aquela situação que nós estamos vivendo, o nosso coração fica mais aliviado. O nosso coração, ele deixa de estar apertado, ele passa a ficar aliviado. Porque nós fomos sinceros. E o Senhor conhece a sinceridade do coração daquele que o busca, daquele que busca a sua presença verdadeiramente,
daquele que não precisa de intermédio, porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Você não precisa de intermediário para buscar o Senhor. Você não precisa de um pastor, de um bispo. Você não precisa de mim para buscar o Senhor. Você pode sentar e buscar o Senhor você mesmo. Você mesmo. Você tem que buscar o Senhor na sua intimidade. Na sua intimidade. Você tem que buscar o Senhor na sua intimidade. Apresentar ao Senhor aquilo que vem dificultando a sua vida. Apresentar ao Senhor aquilo que vem amargurando o seu coração. Você pode se levantar e ser intimidade com o Senhor. Ser filho. E Ele quer ter esse contato com você. Ele quer ter essa presença, essa intimidade com você. Aleluia, irmão Cláudio. Eu vou orar sim, claro. Família é um projeto do Senhor. É uma das coisas que mais vem sendo atacadas agora por Satanás. O que ele mais quer é pessoas separadas. O que ele mais quer é famílias desfeitas. Isso dói quando eu leio em relação a filhos, a família, isso dói. Por que dói? Porque filhos são marcados quando os pais estão separados. É muito sério, é muito sério. É uma ação tão grande de Satanás que já é justamente para criar ali no coração dessas crianças, no momento de uma separação, uma rejeição, uma mágoa, como se o pai rejeitasse, como se a mãe rejeitasse. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A família é um projeto original do Senhor. A família, ali, o casamento, é a instituição do Senhor. É o primeiro ministério. É o primeiro ministério que nós temos. A nossa família é o primeiro ministério. Independente de você levar a palavra do Senhor ou não, a nossa família é o primeiro ministério. É ali que nós semeamos a palavra do Senhor. Os nossos filhos, eles serão como flechas na mão do guerreiro. A palavra do Senhor já diz isso. E para eles serem flechas na mão do guerreiro, nós temos que instruir. Nós temos que levar a palavra, nós temos que ali semear com os nossos filhos a palavra do Senhor. Nós temos que ter essa comunhão com Ele. Nós temos que ter essa comunhão com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa comunhão com Ele. Aqui fala que o Senhor, Ele vem a nosso... no Salmo 18 ele fala... O Senhor, Ele vem ao nosso socorro quando nós invocamos Ele no nosso socorro. Quando nós invocamos Ele ali no nosso socorro, na nossa angústia. O Senhor, Ele nos ouve. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso socorro. Ele vem ao nosso socorro. Aqui fala que do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. É um dos versículos que eu acho mais lindo nesse Salmo 18. Porque o Senhor, Ele nos olha do alto. Ele nos olha. Ele nos vê o tempo todo. Ele nos olha do alto. E Ele vendo ali, quando nós estamos num largo do pecado, no mar do pecado, sendo consumido cada vez mais, sendo cada vez mais retirado da sua presença, porque quando nós estamos no pecado, nós nos afastamos do Senhor. E o pecado passa a brilhantar os nossos olhos. Aquela vida que nós estamos vivendo ali errada, nós estamos abrilhantando os nossos olhos, né? E aquilo ali vai cada vez mais nos afastando do Senhor. Mas o Senhor, no alto da sua misericórdia, Ele olha para nós, no meio do nosso pecado, estende a sua mão e nos tira do pecado. E nos tira do pecado. E nos tira de uma situação difícil. E nos tira de uma situação que aos olhos humanos, não teria conserto, não teria como tirar dessa situação.
Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor nos dá roupas novas. O Senhor nos torna mais alvos do que a neve, independente da gravidade do nosso pecado. Se nós confessarmos o nosso pecado, se nós quebrantarmos e voltarmos o nosso coração a Ele, Ele faz novas todas as coisas. Ele endireita os nossos caminhos. Bom dia, Maliane. Ele endireita os nossos caminhos. Ele endireita as nossas veredas. É lindo o amor que o Senhor tem por nós. É lindo demais. Não se desvie desse amor. Não se desvie desse amor. Muitas vezes nós temos falta, porque hoje a vida vai fazendo com que os pais parem de ter tanto convívio com os filhos, porque nós temos que ali trabalhar para levar ali o pão de cada dia para casa. Nós temos que ter essa vida, né, financeira sendo movimentada, porque nós precisamos manter algumas situações, né, o básico do nosso convívio. Nós precisamos manter ali água, luz, o alimento, que cada vez vai encarecendo um pouco mais, e nós precisamos ter isso, né? Todo mundo precisa trabalhar, porque a palavra do Senhor já fala que o justo viverá daquilo que planta, daquilo que colhe. Então nós temos que trabalhar para plantar e colher, né, a semeadura que nós estamos fazendo. Só que nós vamos deixando coisas de lado. Nós vamos colocando a família em segundo lugar, deixando de colocar em primeiro, mas em segundo lugar. E aí, isso vai nos afastando muitas vezes dos nossos filhos, isso vai nos afastando muitas vezes do nosso marido, da nossa esposa, porque a rotina vai fazendo com que nós vamos ficando cada vez mais imersos naquilo ali, cada vez mais imersos naquela rotina, naquela situação. Então nós vamos nos afastando. Nós vamos nos afastando da nossa família, né, dos nossos filhos, não porque nós queremos, porque nenhuma mãe quer ficar longe do seu filho, nenhum pai quer ficar longe do seu filho, né? Filhos são herança do Senhor, filho é a coisa mais linda do mundo, ninguém quer ficar longe dos seus filhos, né? Mas a vida vai fazendo com que a gente tenha essa rotina tão doida, tumultuada, e já é feito para isso mesmo, para a gente se imergir nessa rotina e parar de enxergar as coisas boas da vida. Quantas vezes nós estamos num ônibus? Eu pensei isso essa semana. Aqui eu moro em Caieiras, São Paulo. A minha cidade é uma cidade chamada Cidade Grande São Paulo, vamos dizer assim. Eu estou aqui mais ou menos de carro, dá mais ou menos uns 30, 40 minutos do centro de São Paulo. E aí já tinha um tempo que eu não andava de ônibus na minha própria cidade. E esses dias eu moro um pouco mais afastado do centro da cidade, então eu peguei o ônibus e fui. A minha cidade mudou muito. Muito. A minha cidade é uma cidade que tem muito verde, tem muita área verde, mas eu não sabia que tinha tanto prédio já na minha cidade. Assim, quem é nascido mesmo aqui há mais tempo em Caieiras sabe, a cidade é uma cidade interiorana, verdinha, tinha casinhas assim, seguindo o mesmo padrão. Hoje já mudou muito, mas o centro da cidade tem agora bastante prédio levantado, vários prédios, então nascendo mais. Eu pensei, meu Deus, quantas vezes nós andamos de ônibus, nós andamos de trem e nós não temos tempo de olhar para o lado, de ver ali a natureza, de ver o que já teve de modificação. O que, às vezes nós passamos por um lugar e o nosso ponto de referência é um comércio, é às vezes uma casa, é uma cor de um muro, né? Eu me localizo muito assim. Às vezes eu me localizo por uma cor de muro, uma casa, né? Um local assim, um local onde eu estou passando, onde eu marco uma referência, uma árvore, algo do tipo, né? E aí a referência é isso. E aí você passa por aquele lugar e você já não vê mais. Aqui em São Paulo tem muito disso. Você passa por uma rua, não, mas aqui tinha uma praça, não, agora não tem mais, agora é um prédio. Não, mas ali tinha uma casa, não, mas agora não tem mais, agora é um prédio. Aqui em São Paulo tem muito disso, é muito doido, mas é a realidade. A nossa vida também é assim. A nossa vida também é assim. Quando nós estamos só focados ali na nossa rotina, no nosso trabalho, porque é uma rotina, você acorda de manhã cedo, você pega a condução, você vai trabalhar, você
Já acostumou com aquele trajeto? Você já acostumou com aquele percurso? Ou você vai para a escola, você vai estudar, você já acostumou com aquele percurso. Então você não tem tempo nem de você olhar para o lado para você ver se teve alguma coisa diferente ou não. Você não tem tempo para você olhar para o lado para ver se houve alguma modificação ou não. Você não sabe se tirou uma árvore, se não tirou, se tem uma casa, se não tem. Porque você já ficou automático. Nós estamos assim. Nós estamos no automático. No automático. No automático. E essa rotina vai fazendo com que nós nos distanciemos, porque nós passamos a viver numa bolha, num ambiente fechado. Justamente por isso que nós já vivemos. Justamente por isso que nós já vivemos todos os dias. Por essa rotina que nós já vivemos. E isso vai nos distanciando da nossa família, do convívio com as pessoas que nós temos proximidade. Só que esse convívio muitas vezes o filho não entende. Por que você está fazendo isso? Porque o seu filho quer só brincar com você. O seu filho quer que você tenha um tempo com ele. Na nossa cabeça de mãe, na nossa cabeça de pai, eu quero dar o melhor para os meus filhos, eu quero dar o que eu não tive. Eu passei muita dificuldade na minha infância, então eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Só que muitas vezes o que nós não tivemos é uma coisa que supre nós mesmos. Uma coisa que traz para o nosso coração alívio. Um dia eu dei para o meu filho um carrinho desses de controle remoto. Só que meu filho o que mais gostou foi da caixa do carrinho. Da caixa do carrinho. Eu achei que ele ia pegar o carrinho e ia... Não, a caixa do carrinho foi o que ele mais gostou. Da caixa do carrinho ele fez a garagem pro carro. Da caixa do carrinho ele fez uma casa para uns cavalos que ele tinha. Foi a caixa do carrinho. Não foi o carrinho. Então não é o valor. Não é o financeiro. Não é isso que uma criança prioriza. Uma criança prioriza a presença. Uma criança prioriza a presença. O afeto. O ato de ser lembrado. O ato de você falar: eu estou aqui. Eu lembrei de você. A criança, ela não prioriza o material, o físico. Por isso que na Bíblia fala que nós temos que ter o coração igual a uma criança. Porque uma criança, quando ela faz algo de errado, quando ela faz algo que machucou algum amiguinho, quando ela fez algo que não provém daquilo que o pai e a mãe ensinou, ela automaticamente confessa. Ela fala: ai mãe, fui eu que quebrei, ai mãe, fui eu. Porque a criança não tem maldade. A criança, ela ainda não tem tempo de maquinar na cabecinha dela como que ela vai inventar uma história para desviar daquilo dali. Mas nós temos esse tempo. A nossa cabeça maquina tantas coisas. Eu vou comprar essa bolsa aqui, vou esconder, não vou contar para meu esposo, porque se eu contar para ele vai ser briga na certa, porque essa bolsa custa aqui. Hoje em dia uma bolsa simples custa 80, 90, 100 reais. Coisa que era 30, 40 reais. Hoje em dia já chega a 80, 100 reais uma bolsa. Então eu vou esconder aqui do meu esposo aqui, porque esses 100 reais dava para pagar uma conta. E se ele souber que eu comprei, vai dar briga. E aí nós escondemos. Porque nós somos assim. A nossa mente funciona assim. Eu não posso me dobrar para outra pessoa, eu não posso contar o que eu quero fazer para outra pessoa. Porque se eu contar, eu vou ser julgado. Porque se eu contar, eu vou ser julgado. E quando nós começamos, quando nós mudamos, e nós começamos a falar, sem medo do que o próximo vai julgar, ali nós podemos testemunhar que o Senhor começa a fazer obras na nossa vida. Porque quando nós somos verdadeiros, quando nós começamos a contar, por mais que doa a outra pessoa, quando nós começamos a contar, sem medo, olha, eu comprei uma bolsa que custou tanto,
Eu sei que era para isso daqui, eu sei que era para pagar uma conta, mas eu queria comprar essa bolsa e eu fui lá e eu comprei essa bolsa. Depois dessa conta nós vemos como que nós fazemos. Pronto, ali um altar que era de Satanás, que já era para colocar uma divisão dentro da sua casa, já foi quebrado. E é simples. É uma palavra que você fala. É algo que você fala. É simples. Quando nós começamos a derrubar os altares que nós mesmos levantamos a Satanás, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada. E como que eu derrubo? E como que eu tiro isso da minha vida? Confessando. Parando de pecar. Você sabe os tronos que você levanta. Nós sabemos. Ah, mas é só uma mentirinha. Essa mentirinha não tem modificação nenhuma. Essa mentirinha não vai abalar em nada a vida de alguém. Não vai abalar de alguém, mas a sua vai. Porque essa mentirinha vai te manter preso ali naquela situação. Essa mentirinha vai ser uma pedrinha no seu calcanhar que Satanás vai usar para ficar te atacando o tempo todo. É isso que ele faz, porque ele anda ao derredor, fugindo como leão. A Bíblia fala. Ele anda ao nosso derredor, fugindo como leão. E outra, quando nós estamos fazendo algo que nós, no nosso consciente, mas ninguém tá vendo. Ninguém sabe que eu tô fazendo isso. Eu posso desviar esse valor aqui, ninguém vai saber. Ninguém na nossa consciência. Mas Satanás está ali. Em Jó nós vemos isso. Na passagem de Jó nós vemos isso. Jó era um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus, um servo fiel do Senhor. Satanás estava passeando pelo mundo. Satanás, ele vai no trono do Senhor. Ele vai até lá. A Bíblia fala. Está em Jó, no livro de Jó. Então ele estava passeando pela terra e ele foi conversar com o Senhor. Quando chegou lá, quando ele foi conversar com o Senhor, o Senhor falou: você viu meu servo Jó? Você viu meu servo Jó? Jó é um homem segundo o meu coração, um homem íntegro, justo, honesto, um homem temente à minha palavra, um homem grandioso. Bom dia, irmão. Vou orar, pode deixar. Oro sim. Aí, o que Satanás falou para ele? Mas também você dá tudo que ele pede. Tira tudo que você deu para ele. Tira tudo da vida dele. Vamos ver se ele te serve. Vamos ver se ele continua sendo seu servo. Vamos ver se Jó continua ali sem corromper o coração. Aí o Senhor fala para Satanás, então isso é o quê? Ele tinha aqui uma procuração do Senhor. O Senhor fala para ele o quê? Você pode mexer em tudo ao redor dele, mas você não pode tentar contra a vida dele. Não pode tentar contra a vida dele. A palavra do Senhor fala isso. Você pode trabalhar ao derredor. Então o que era o derredor? Os filhos, a casa, o trabalho. O derredor era isso. Eram os bens que Jó possuía, porque Jó era rico. A Bíblia fala que Jó tinha terras incontáveis, terras, gado. Tanto que ele era tão assim temente ao Senhor, que ele levantava de madrugada e ele fazia sacrifícios ao Senhor. Sacrifícios em prol dos filhos do Senhor. Ele fazia sacrifícios em prol dos filhos do Senhor. Ele tinha os filhos e ele nem sabia se os filhos tinham pecado ou não. E ele ia lá e fazia sacrifícios por conta dos filhos para o Senhor. Tremendo isso, tremendo. Uma pessoa que confiava no Senhor. E o que Satanás fez? Ceifou a vida dos filhos, ceifou as terras, ceifou o gado, deixou o homem doente. Deixou o homem doente. Já imaginou da noite para o dia, tudo que está na sua vida, todo o seu alicerce ali, tudo que você conhece, seus filhos, gado, terra, servos, tudo simplesmente for tirado de você.
Será que na nossa dificuldade nós teremos a mesma força que Jó teve de clamar ao Senhor? De continuar fiel ao Senhor? Porque a própria esposa de Jó vira para Jó e fala: rejeita esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele fala: não. Eu amaldiçoo a minha vida no dia que eu nasci, mas o Deus não. Será que nós temos a mesma força de Jó? A mesma força de Jó para continuar ali na palavra do Senhor, firmes nas promessas do Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda na primeira dificuldade. Porque a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teremos tribulações. Mas a palavra do Senhor também diz que o Senhor estará conosco o tempo todo. E nós temos que nos agarrar a essa promessa, que o Senhor estará conosco o tempo todo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É lindo isso, é grandioso, lindo demais. Vamos orar? Vamos orar para terminar a nossa live do dia. Lindo, lindo estar na presença do Senhor, lindo demais. A parte mais linda também é quando ele fala: também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve. A mão do Senhor nos sustenta. A mão do Senhor nos sustenta. Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Ele é nosso escudo, a nossa proteção. E eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, nós entramos agora na sua presença, Pai, para apresentar a nossa quinta-feira, apresentar, Pai, a nossa família diante do Senhor, apresentar a família de cada irmão que entrou aqui, apresentar, Pai, a nossa vida diante do Senhor. Quebranta, Pai, o nosso coração, confronta, Pai, aquilo que precisa ser confrontado. Nos ensina a caminhar nas suas veredas, nos ensina a caminhar diante da sua palavra, Pai. Nós cremos que a sua palavra é vida e eficaz. Nós cremos que a sua palavra é viva e eficaz. Nós cremos, Pai, que a sua presença sobre a nossa vida é grandiosa, que o seu amor é inalcançável, que o seu amor é imensurável, que o Senhor nos ama além daquilo que nós merecemos, além daquilo que nós podemos pensar, imaginar. Oh, Pai querido, Pai amado, alcança aquele que precisa hoje da sua mão, da sua intervenção. Aquele, Pai, que se desviou de seus caminhos, como nosso irmão Renato. Aquele, Pai, que pode ser por uma mágoa, pode ser, Pai, por um momento de divisão, de facção, por um momento de crise, Pai, por uma prensa, Pai. Porque nós sabemos que nós também somos prensados, Pai. Alcança a vida daquele que hoje precisa desse alcance, Pai. Daquele que precisa conhecer-te. Daquele que precisa saber o tamanho desse amor que o Senhor tem por ele. Alcança a vida dele, Pai. Chega até a vida dele. Quebra as cadeias, as correntes que podem estar cercando e prendendo a vida desse irmão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento também as famílias, Pai. A família é um projeto original do Senhor. A família é um projeto original do Senhor, são os celeiros, Pai. São os celeiros dos pastores, dos missionários, dos evangelistas. São os pastores, Pai, que vão continuar aqui, a sua igreja, que vão continuar levando a sua palavra, Pai. A família é o celeiro, é o projeto do Senhor, Pai. Nós apresentamos as famílias, Pai. As famílias que podem estar passando por um momento de dificuldade, momento de separação, momento de divórcio, momento, Pai, hoje conturbado, Pai, falta de comunicação, problema de relacionamento, Pai. Que nós tenhamos mais comunhão, Pai, que nós tenhamos mais relacionamento, Pai, que o nosso casamento tenha base com o Senhor, Pai, que o Senhor seja o nosso alicerce, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, Pai. Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a ter um relacionamento de acordo com a sua vontade, Pai. Que o Senhor nos ensine, Pai, a caminhar
de acordo com aquilo que o Senhor tem sobre nós, aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, Pai. Nos ensine a andar na sua presença sem mácula, sem mancha, Pai. Nos ensine a estar com o Senhor. Nos ensine a buscar o Senhor. Nos ensine a colocar a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida das pessoas, aquelas a quem nós amamos, Pai, diante da sua presença. Nos ensina, Pai, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco ao longo dessa quinta-feira. Que o Senhor nos mostre ao longo desse dia, Pai, a sua presença na nossa vida. Que o Senhor nos mostre ao longo dessa quinta-feira o quão grandioso, o quão imenso, o quão imensurável, Pai, é o seu amor por nós. Quanto o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Que essa quinta-feira seja uma quinta-feira de glória, que seja uma quinta-feira abençoada, que seja uma quinta-feira da presença do Espírito Santo, Pai. Nós queremos te amar, nós queremos te louvar. Nos ensina, Pai, nos ensina a sermos adoradores, nos ensina, Pai, a sermos servos, a sermos filhos, nos ensina a caminhar na sua presença, a caminhar com o Senhor. Nos ensina a conhecer sua palavra, Pai. Nos revela, através da sua palavra, aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida, as promessas de vida que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor deixou registrado como herança. Oh, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento. Nós te louvamos, nós te agradecemos por isso, porque a sua presença é palpável, é sacudida, transbordante, Pai. Nós podemos sentir a sua presença aqui, agora, neste local. Nós podemos sentir a sua presença, a doce presença do amável Espírito Santo. A doce presença do amável Espírito Santo, que é sacudida, que é transbordante. Aleluia. A doce presença do amável Espírito Santo. Oh, amado Espírito Santo, não se afaste de nós. Não se afaste da nossa presença. Não se retire da nossa vida. Oh, aleluia. Não se retire da nossa vida. Não se retire da nossa vida. Esteja conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. 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 Grandioso, eterno, poderoso, soberano Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Doce e amado Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua presença seja possível ser sentida em cada casa, Pai. Em cada casa, em cada coração. Que cada irmão que esteve nessa oração, que cada irmão que vai assistir essa live, que cada irmão que vai assistir, Pai, que cada irmão que vai ter esse momento de comunhão com o Senhor, sinta a sua presença, sinta a extensão desse amor. Aleluia. Pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a sua quinta-feira seja uma quinta-feira sacudida, transbordante, repleta da presença do Espírito Santo. Nós nos encontramos amanhã, na sexta-feira, 6h12 da manhã, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te levante como sentinela das nações, que o Senhor te levante como um profeta, como semeador da palavra do Senhor. Aleluia, eu creio grandemente nisso. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, pessoal do TikTok. Obrigada, pessoal do YouTube. Amanhã nós nos vemos às 6h12. Em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe grandemente o seu dia. Que você tenha uma quinta-feira abençoada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada grandemente. Até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Pessoal do YouTube, Deus abençoe grandemente. Grandemente. Até amanhã, se Deus quiser, na sexta-feira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.